Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um Meditação, que é mais que um programa, é uma experiência de fé, experiência de vida. O que você me diria se eu te prometesse 6 presentes que lhe trouxessem felicidade verdadeira? Você aceitaria? Exatamente isso. O amigo de Jó lhe oferece 6 conselhos para que ele seja feliz de verdade. E é baseado nos conselhos dele que eu quero partilhar com você hoje 6 segredos para construir a tão sonhada felicidade. Que Nossa Senhora nos acompanhe no encontro de hoje, ela que era feliz, a cheia de graça. Um encontro abençoado para todos nós. Certamente o tema de hoje desperta a curiosidade em nossos corações. Todos nós buscamos por felicidade. E o que podemos aprender nos momentos de tristeza? Jó é um exemplo disso. Ele passou por momentos de tribulação, tristeza, perdeu praticamente tudo, mas ele tinha um olhar nas promessas de Deus. Quando você tiver um tempo, coloque isso na sua vida, coloque isso como prioridade. Leia o livro de Jó. Você verá um homem que foi tocado pelo mal. Assim como nós falamos lá em Minas, nós não gostamos muito da palavra, mas uma vida marcada por muitas desgraças, por muita tristeza. Mas o diferente aqui, eu quero partilhar com você isso, é que quando Jó estava no seu sofrimento, vários amigos começaram a visitá-lo. E os amigos tentavam fazer uma leitura do que estava acontecendo com Jó. A maioria foi um fora atrás do outro, né? Se você já leu o livro, você verá que cada um falava algo mais errado que o outro. Mas eu estava lendo e rezando, eu encontrei aqui o Elifaz, é um dos amigos de Jó, ele tem esse nome, ele é da cidade de Temã e era o mais idoso amigo que ele tinha. E este amigo, claro que ele falou algumas coisas que não conferem, mas ele deu alguns apontamentos certeiros sobre como buscar a felicidade no meio do sofrimento. Qual seria um caminho para encontrar e construir a tal felicidade? Lembrem do nome do nosso encontro: meditação. Nós meditamos para depois agirmos. A meditação precede o agir. Então eu rezo, eu vou ao texto, eu medito, eu penso e eu depois coloco isso na minha vida com ações concretas. Então eu quero partilhar com você 6 pontos importantes para aquelas pessoas que querem ser felizes. Você quer ser feliz? Então, hoje, esta mensagem é para você. Jó, capítulo 22, versículo 28 diz: tudo o que você fizer dará certo, a luz brilhará no seu caminho. Coloque esta frase no seu coração. Você que está comigo agora, coloque esta frase no seu coração e diga para você mesmo: tudo que eu fizer dará certo. A luz brilhará no meu caminho. Você sabia que a pessoa que mais atrapalha a nossa caminhada é a gente mesmo? Nós muitas vezes pensamos coisas ruins. E o pensamento
é o início da materialidade daquilo que queremos. Então, antes de alguma coisa existir fora de nós, ela começa a existir dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. Então, a pessoa que pensa coisa ruim, ela vai sentir coisa ruim, ela vai fazer algo ruim e a consequência será ruim. Ao contrário, uma pessoa que pensa coisas boas, ela vai sentir coisas boas, ela irá fazer coisas boas e certamente receberá coisas boas. Aqui no capítulo 22, no versículo 28 de Jó, tudo o que você fizer dará certo. Há pessoas que pensam o contrário. Tudo que eu fizer vai dar errado. Na minha vida, tudo que eu faço dá errado. Meu casamento dá errado, minha família dá errado, o meu trabalho vai dar errado. A pessoa tem uma prova para fazer. Ela já diz, não vou dar conta não vou passar. A pessoa quer lá tirar uma carteira de motorista, antes de tentar, tá muito difícil para mim. Quer dizer, o que está na sua cabeça? Tudo que eu fizer dará errado. E você reclama de estar dando errado. Então, vamos dar a cuca, né, gente? Vamos dar a cuca. E tem a segunda parte do versículo. A luz brilhará no meu caminho. Eu atendi uma pessoa que falou comigo assim, Padre Cristo, me dá uma bênção. Falei, o que você quer? Tem uma nuvem negra na minha cabeça. Parece que as coisas não andam para mim. Parece que é relâmpago, chuva, tudo. Eu falei, então é na sua, viu? Então é na sua. Porque na minha, eu quero que a luz brilhe no meu caminho. Se você acredita que na sua cabeça tem uma nuvem negra, meu filho, viva assim. Você entende que os nossos pensamentos nos atrapalham ou nos potencializam até no caminho de felicidade, até no caminho de santidade? Eu falo como padre, viu? Eu já atendi algumas pessoas, namorados, noivos e casados, que colocaram na cabeça que o parceiro tem um amante. Atendi certa vez uma mulher que virou um inferno, tanto na vida do padre como na vida do marido. Ela colocou na cabeça que o cara tinha outra. Eu não podia falar com ela. Por que eu sabia que o cara não tinha? E por que eu sabia? Porque eu tinha confessado o cara. No mutirão de confissão, ele confessou comigo. Claro, tem os pecados assim, né? Mas não tinha esses pecados. Mas ela pôs na cabeça que tinha, ela ficou pensando que tinha e fez o inferno da vida de toda a família. Veja, essa realidade existia onde? Na cabeça dela. Se houvesse algo concreto por fora, a história seria outra. Mas é na cabecinha dela. Então, esse pensamento de Jó precisa estar na nossa cabeça. Tudo o que eu fizer dará certo e a luz brilhará no meu caminho. A importância de ter bons amigos e amigos que tenha uma boca de Deus na sua vida. Você tem amigo? Que o seu amigo seja a boca de Deus na sua vida. Jó, ele recebeu a visita de Elifaz, da cidade de Temã, e ele concedeu para ele conselhos. 6 conselhos relacionados a uma proposta, a busca da felicidade. Eu quero compartilhar com você esses 6 conselhos. E eu vou te dar uma sugestão. Anote isso. Você vai querer anotar isso. Porque a hora que eu falar os 6, você vai colocar em prática os 6 e a felicidade baterá à tua porta. Podemos? Então vamos aos 6 pontos. Primeiro ponto. Sujeite-se a Deus. Sujeite-se a Deus. Quem quiser felicidade deve fazer as pazes com Deus e Ele dará tudo o que há de bom. É o versículo 28. O que é sujeitar a Deus? É você estar debaixo da autoridade de Deus. É você confiar de que o Senhor te conduz e que o caminho dele é melhor que o seu e que ele sabe mais que você.
Todas as vezes que o ser humano pensa que sabe mais do que Deus, as coisas terminam mal. Vá lá no Gênesis, no Jardim do Éden, como que terminou com Adão e Eva, quando eles acharam que sabiam mais que Deus. Deus disse não, eles disseram sim. Você quer ser feliz de verdade? Sujeite-se a Deus. Seja humilde na presença de Deus. Peça orientação a Deus. Segundo, entesoure no coração a palavra. Para nós que cremos, é impossível uma vida de felicidade se não se conhece a palavra, se não se lê a palavra, se não se reza a palavra, se não se vive a palavra. Este é o segundo ponto. Entesoure no coração a palavra. Mais valioso que qualquer tesouro que existe na face da terra é a palavra de Deus. Sujeitar-se a Deus, entesourar a sua palavra. É o versículo 22. Deixe que Deus o ensine, guarde as palavras dele no seu coração. Deixa Deus ensinar você. Guarde as palavras dele no seu coração. Terceiro, apegue-se aos princípios corretos. Em outras palavras, faça a coisa certa. Pare de fazer a coisa errada, querendo que dê certo no final. A pessoa pega o caminho numa direção, ela quer chegar numa outra direção e reclama que não chega. Aqui, ele fala com Jó. Se você acabar com a maldade que há em sua casa, a felicidade lhe abrirá os braços. Faça a coisa certa. Não se apegue ao mal. Você está fazendo a coisa certa? Fala para o padre aí. No seu casamento, no seu trabalho, no seu estudo, no seu namoro, com os seus amigos, você está fazendo a coisa certa? Porque muitas vezes nós reclamamos dos outros, né? Mas quem tem que mudar somos nós mesmos. Esse é o terceiro conselho. E aqui já vamos para o quarto. Deleite-se mais em Deus do que no ouro. Ou seja, a nossa riqueza maior não é o metal, não é o dinheiro, é Deus. Aquele que encontra o seu deleite em Deus é uma pessoa feliz de verdade. Olha o que diz o versículo 24 e 25. Se o ouro mais precioso não tiver valor para você, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro. Quantas pessoas colocam a felicidade no carro, no apartamento, no cartão de crédito, na posição na empresa, no relógio importado. E as pessoas não são felizes. Aí eu vou ser feliz o dia eu comprar aquela coisa ali, ó. Aí você trabalha, economiza, compra, paga, que é tanto de prestação. Você é feliz quando você compra aquilo. Passa pouco tempo, perdeu a graça. Tudo que a gente compra um dia fica velho, não é? Porque o nosso deleite tem que estar em Deus. A pessoa que quer ser feliz de verdade, ela tem que amar a Deus mais do que o ouro. É um conselho que ele está oferecendo a Jó. Quinto, ore e obedeça. Gente, eu falo como padre. As pessoas oram, e graças a Deus que elas oram, mas nem todas as pessoas que oram obedecem a Deus. Então elas ficam orando, pedindo graças, mas são desobedientes. Como? É a mesma coisa do filho que diz: mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mas é desobediente. Ele fala, mas ele não faz.
Deus está de olho naquilo que falamos e naquilo que fazemos. Veja o versículo 27. Ele ouvirá suas orações e você lhe dará o que prometer. Você não é obrigado a prometer, mas prometeu, cumpra. Cumpra a sua palavra, cumpra as suas promessas com as pessoas e com Deus. Com as pessoas e com Deus. Eu tenho comigo, até tem gente que fala, mas o Padre Cristo de vez em quando é bravo. Não, eu não sou bravo. Eu levo as coisas de Deus a sério. Eu não substituo penitência. Não precisa nem me procurar. Ah, padre, eu fiz uma penitência de não comer carne na sexta. Estou achando muito difícil. Eu posso ficar sem comer carne na quarta? Ou substituir? Falei, não me venha com churumelas. Você vai continuar com a sua penitência. Prometeu comprar. A pessoa fica prometendo as coisas para Deus e não consegue cumprir nada que promete. E é um segredo da felicidade, orar e obedecer. E por último, o conselho do amigo de Jó, para que ele seja mais feliz, seja humilde e você prosperará. Você quer cair com a cara no chão, meu filho? Você quer levar a porta para a cara fora? Aqui, ó. Levanta o nariz, empina o nariz. Olhe para as pessoas e pense assim, eu sou melhor que elas. Eu sou mais inteligente que elas. Eu sou mais capaz que elas. Eu sou o cara. Eu sou o tal. Vai nessa toada. Vai nessa toada e você vai ver aonde você vai parar. A soberba, o orgulho, achar que é melhor que as pessoas, não atrai felicidade, só atrai tristeza, atrai desgraça, atrai solidão. Você quer juntar as pessoas em você? Quer juntar? Para de falar que você é o bombom e comece a contar para as pessoas as suas fraquezas. Comece a pedir ajuda. Comece a mostrar as suas debilidades. Mostre-se vulnerável. O poder escondido na vulnerabilidade. É o que o cara está falando para Jó. Seja humilde e você prosperará. É o versículo 28. Tudo que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho. Esse versículo que eu comecei a refletir, né? Deus rebaixa os orgulhosos, mas eleva os humildes. Gente, eu não estou aqui com blá blá blá. Eu não tenho tempo para ficar com blá blá blá. E você acha que não tem tempo para ficar escutando um padre só no blá blá blá. Então o que nós queremos? Prática. O que eu quero no encontro de hoje? Mais felicidade para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa feliz. Eu quero levar felicidade para os outros. Não sei se você sabe, Shankar, meu nome, né? Christian Shankar, nome composto. Shankar é meu bisavô. Shankar é um nome indiano. Significa aquele que leva alegria, aquele que leva felicidade. Por isso que eu gosto do meu nome. Christian, aquele que segue a Cristo. Shankar, que leva felicidade. O que o meu nome significa? Aquele que segue a Cristo levando alegria. Eu gostei disso. Gostei disso. Só que não é uma alegria do... Não, uma alegria do coração, né? Porque se você quiser rir, eu conto uma piadinha, você fica feliz 4 segundos aí. Depois volta a chorar de novo. Não. Eu estou falando de uma felicidade construída, uma felicidade de dentro para fora. São esses 6 pontos. Eu vou repetir, porque quem anotou vai conferir e quem não anotou vai querer anotar. Abra o seu caderninho meditação. Você já tem um caderninho? Então pegue lá. Não tem? Providencie um. Todo encontro eu peço para as pessoas anotarem alguma coisa. Eu vou passar agora os 6 pontos que ele faz, que é um amigo de Jó, da cidade de Temã, aconselhou para que ele fosse feliz. Vamos à lista? Primeiro, sujeite-se a Deus. Esteja debaixo da autoridade de Deus. Segundo, entesoure no seu coração a palavra de Deus.
Leia a Bíblia todos os dias, pelo menos o Evangelho do dia. Perícopes pequeninas, mas entesoure no coração. O que é entesourar? Guardar tesouro. Há muita gente que guarda dinheiro, mas não guarda a palavra de Deus no coração. Como que vai ser feliz? Terceiro, apegue-se aos princípios corretos. No português mais claro, faça o que deve ser feito. Não pratique o mal, busque o bem. Ah, mas todo mundo faz, como fala minha mãe, você não é todo mundo. Isso é muito frase de mãe. Ô mãe, vamos passear? Todo mundo vai. O que a mãe responde? Eu não sou mãe de todo mundo, eu sou mãe sua, meu filho. E você não vai. Você não é todo mundo não, hein? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E você tem que viver como tal. Então, apegue-se aos princípios corretos. Faça a coisa certa. Ô padre, eu estou fazendo a coisa certa, mas ninguém está vendo. Deus está vendo. E Ele vai te recompensar. Afaste de coisas erradas, se você quiser ser feliz. Quarto, deleite-se mais em Deus do que no ouro. O que é deleitar-se? É a mesma coisa de alegrar-se. Alegre-se em Deus. Alegre-se em Deus. Quinto, tenha uma vida de oração e obediência. Ore e obedeça. Ore e obedeça. Ah, padre, eu faço tudo certinho. Você está rezando? Não, 50%. Não, padre, eu rezo, viu? Nossa, mas eu rezo. Você está fazendo tudo certinho? Não, 50%. Ore e pratique. Ore e obedeça. Não seja desobediente. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, e toda língua professe: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O desobediente é o diabo, que quer que o ser humano desobedeça a Deus. Ore e obedeça. E por último, seja humilde e você prosperará. Não fique muito de nariz empinado, achando que é melhor do que os outros, tratando as pessoas de qualquer jeito, menosprezando os pobrezinhos. Não é assim que a gente vive, não. Trate todo mundo bem, seja simpático com todo mundo, seja alegre com todo mundo, cumprimente todo mundo, faça o bem para todo mundo. Você está plantando para colher e você colherá felicidade. Eu comecei falando sobre isso e termino falando sobre isso. Gente, nós precisamos ter uma curiosidade saudável pelos textos bíblicos. Quantas pessoas já falaram assim: nossa, mas fulano de tal tem uma paciência de Jó. Na verdade, eu não vejo paciência nenhuma em Jó, ou que Jó não tenha paciência. Mas ali na história de Jó, você vê como que o sofrimento atinge aquele homem, como que Jó, pela sua fé, lida com o sofrimento. A visita dos amigos de Jó, para você ver como que as pessoas nem sempre nos ajudam com as palavras. Muitos amigos de Jó não eram amigos de Deus, então ficaram na cabeça de Jó: tá vendo? Você foi bonzinho, tá levando aí, ó. Você rezava tanto a sua vida como que tá. Então o livro de Jó me ensina, até quem que eu escuto, a palavra que chega a mim, ela tem que ser purificada, ruminada, entendida, e se cair como boa semente, ela tem que ser vivenciada. O ser humano tem sede de felicidade. Tudo que nós fazemos traz escondido um desejo de felicidade. As nossas escolhas, todas as nossas escolhas, o que elas trazem escondido? Eu quero ser feliz. Você acha que quando Deus me chamou para ser padre,
eu olhei para a vida do padre e pensei assim, eu vou ser padre, viu? Que é uma vida de sofrimento, é uma vida lascada. Nossa senhora, padre ou a vidinha michuruca? Eu vou. É assim que a nossa cabeça funciona? Não é assim. Por que eu fui ser padre? Porque eu me encantei com a vida do sacerdote, a celebração da missa, a administração dos sacramentos, pregar a palavra, ajudar as pessoas, abençoar. Então, numa palavra, por que eu fui ser padre? Porque eu me realizo como homem, sendo feliz no sacerdócio. Quando você escolheu se casar, você se apaixonou por alguém, por que você se casou com esta pessoa? Você estava buscando desgraça ou bênção? Buscando bênção, buscando felicidade. Quando você escolheu uma faculdade, não tantas outras, por que aquela? Porque aquela te fazia mais feliz. E daí por diante. Pratique esses 6 pontos que ele faz, o amigo de Jó, nos dá a respeito da construção da felicidade. Tenha uma certeza no seu coração. Felicidade não se acha. Felicidade se constrói. E constrói com gestos concretos diários. Eu gosto dessas 2 palavrinhas. Diários e concretos. Eu tenho que fazer todo dia algo em direção à minha felicidade, mas algo concreto todo dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que possamos caminharmos juntos na estrada que nos conduz à verdadeira felicidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Nos encontramos na próxima semana. Meditação, mais que um programa, uma experiência de fé.